Alunos da Turma Leão, professor Esther Gomes. Agora a gente vai para um vídeo mudando um pouco o foco do nosso estudo, tá ok? No último vídeo nós vimos as classes gramaticais, vimos as 10 classes gramaticais, as suas variações, as suas flexões, como elas, as suas características, como elas vão ocorrer dentro da nossa língua. Agora a gente vai passar para a parte sintática, tá ok? A parte sintática é a organização dessas palavras morfológicas dentro de orações. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que para ter oração precisa ter verbo. Então, toda análise sintática ela é baseada a partir de uma oração. A oração é o estudo, tá, da parte sintática, tá ok? E aí nós vamos começar a ver o seguinte. Dentro da sintaxe, nós dividimos, né, em termos essenciais, termos integrantes e termos acessórios, tá? Em primeiro lugar, nós vamos ver os termos essenciais, tá? Da oração, tá ok? E esses termos essenciais, eles estruturam basicamente a oração, tá ok? E para a oração ter esse significado, precisa ter sujeito e predicado. Sendo que dentro de sujeito e predicado, o mais importante mesmo é o predicado. Por quê? Nós já vimos que para ser oração tem que ter verbo. E o verbo ele vai fazer parte do predicado nas orações do período simples. Então, para ser período simples, eu conto o número de orações. O número de orações é determinado pelo número de verbos ou de locuções verbais. Tá ok? Se eu tiver mais de um verbo dentro de um período, que se inicia da letra maiúscula e vai até o ponto final, tá? Uma pontuação, exclamação, interrogação, por aí vai. Se eu tiver mais de um verbo ali dentro, período composto. Se eu tiver um único verbo, período simples. Então, analisando o período simples, a gente vai ver o sujeito e o predicado, tá ok? E aí nós temos o seguinte, sujeito e predicado. Sujeito é sobre quem eu faço uma declaração, tá ok? Então, o sujeito é sobre quem eu falo. E o que eu falo sobre esse alguém é chamado de predicado, tá? Sujeito é sobre quem eu falo, predicado é o que eu falo e o verbo estará dentro do predicado, tá ok? E aí a oração estará se dividida entre sujeito e predicado, que são os dois termos essenciais, tá ok? O sujeito, que é sobre quem eu falo, eu tenho sempre uma palavra mais importante. Então, eu posso ter as 3 meninas bonitas chegaram. E aí, sobre quem eu estou falando? As 3 meninas bonitas. Só que dentro dessa sentença, as 3 meninas bonitas, a palavra meninas é a mais importante. E aí essa palavra é chamada de núcleo do sujeito, tá ok? Então, a partir de então, a classificação do sujeito, que são 5 classificações. Primeiro vai ser pelos núcleos. Se eu tiver apenas um núcleo, sujeito simples. Se eu tiver mais de um núcleo, sujeito composto. As meninas e os rapazes chegaram. E aí eu tenho meninas e rapazes com a mesma importância dentro desse sujeito, eu tenho um sujeito composto, tá ok? E aí nós temos sujeito simples, um núcleo, sujeito composto, mais de um núcleo, sujeito desinencial, oculto ou elíptico, que é o terceiro tipo de sujeito. Esse sujeito ele está escondido, mas eu consigo identificar pela desinência verbal. Então, acordei cedo. Logicamente que eu acordei cedo. Eu consigo identificar pelo verbo acordei. Então, é um sujeito oculto, desinencial ou elíptico. Desinencial, porque o verbo vai me dizer quem é o sujeito. Elíptico, porque ele está escondido. Sujeito indeterminado é aquele que alguém pratica ação. Então, a gente já sabe. Sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto, sujeito indeterminado, alguém praticou ação. Só que eu não consigo identificar quem praticou a ação no sujeito indeterminado. E ele vai ser feito de 2 formas. Ou na terceira pessoa do plural, que é aquele sujeito, que é o sujeito que eu digo que é o sujeito da fofoca, né? Quando você sabe, você não quer falar, ou quando você realmente não sabe. Cheguei na sala, vi tudo sujo e sujaram a sala. Alguém sujou porque alguém está praticando a ação de sujar. Só que eu não consigo saber quem praticou a ação. Então, essa forma é na terceira pessoa do plural. Sujaram a sala, chegaram rapidamente, não sei quem foi, tá?
Atenção para não confundir com o sujeito oculto. Toda vez que aparecer terceira pessoa do plural é sujeito indeterminado? Não. Se eu falar João e Maria são irmãos. Ponto. Chegaram atrasados. E aí eu tenho o seguinte: chegaram está se referindo a João e Maria, que já foi dito anteriormente. Então eu consigo identificar o sujeito. Agora, se eu falar esqueceram a caneta na sala, não sei quem esqueceu, então sujeito indeterminado. E a outra forma de se fazer o sujeito indeterminado é o verbo na terceira pessoa do singular mais o ser, que é chamado de índice de indeterminação do sujeito, tá ok? E aí nós temos o seguinte: ou eu realmente não sei, a gente passa aí e vê muitas placas, né? Precisa-se de ajudante. E aí, beleza, eu não posso começar sujeito com preposição. Então, o de ajudante, a gente já sabe que aí é sujeito indeterminado. Ou quando eu quero generalizar, vive-se bem em Mesquita. E aí, quem é que vive bem? Todo mundo. Generalizei, não consigo determinar exatamente um sujeito específico. Então, as duas formas de se fazer sujeito indeterminado, terceira pessoa do plural, desde que não haja um referente anterior, ou terceira pessoa do singular, mais o índice de indeterminação do sujeito, que é o ser, tá ok? Desde que também esse terceira pessoa do singular mais o ser eu não consiga fazer a transposição para a voz passiva. Como assim? A gente vê muitas placas, vende-se casa. Eu posso transportar para casa é vendida. Se eu puder fazer essa transposição, eu tenho voz passiva e o sujeito será casa. Se eu não puder, igual precisa-se de ajudante, eu não posso falar de ajudante precisado. E aí não vai ter sujeito, tá? Vai ter um sujeito que eu não sei quem é, sujeito indeterminado. O último tipo de sujeito é a oração sem sujeito ou sujeito inexistente, tá? Todos os 4 anteriores nós vimos alguém praticando a ação. Uns eu consigo identificar, outros eu não consigo identificar. Para o sujeito inexistente, oração sem sujeito, nós temos o chamado verbo impessoal, ou seja, aquele verbo que ninguém vai praticar ação, tá? Então, sujeito inexistente ou oração sem sujeito são verbos que ninguém pratica ação, que é chamado de verbo impessoal. Por esse motivo, o verbo impessoal, ele não tem uma pessoa, ele não vai ser conjugado, tá ok? Então, ele não vai ter a primeira pessoa, a segunda, nada disso. Por quê? Ninguém vai praticar ação, logo não vai ter uma pessoa ali praticando a ação, tá ok? E vai ficar sempre na terceira pessoa do singular. Então, qual é a primeira aparição da oração sem sujeito? Para fenômenos da natureza, né? Chover, nevar, anoitecer, amanhecer, trovejar, entardecer, tá ok? Lógico que se eu utilizar uma linguagem figurada, né? A criança amanheceu rindo. Quem amanheceu? A criança, porque está no sentido figurado, tá ok? Aí, choveu muito, ninguém chove, tá ok? E aí são formas de se ocultar, de tornar o sujeito inexistente, tá ok? Outra forma de aparecer o sujeito inexistente, né? O verbo haver com sentido de existir. Então, se eu trocar o haver por existir, né, e forem substitutos, o verbo haver ele não vai para o plural, tá? Então, há 10 alunos na sala, vai continuar dessa forma, tá? Nunca vai passar para o plural, porque não existe sujeito. Quando indicar tempo, quando indicar distância, tá ok? Agora, se for o verbo existir, né, há 10 alunos, beleza, vai ficar nessa forma. Se for o verbo existir, ele não vai passar para ele vai concordar com o seu sujeito. Aí sim, 10 alunos existem na sala. Aí sim vai ter um sujeito correspondente para ele. Tá ok? Então, são essas formas. Verbo fazer, verbo ser, o verbo estar, indicando o quê? Tempo ou fenômeno da natureza. Tá? A mesma coisa lá para o fenômeno da natureza vai ocorrer aqui. Então, por exemplo, faz 2 semanas que chegamos de viagem. Eu não posso falar fazem 2 semanas, porque é uma forma impessoal, não vai ter concordância nenhuma, exatamente por não ter sujeito. A única coisa aí que a gente tem que atentar é o verbo ser para indicar a hora, porque ele não tem sujeito, né? Mas eu falo são 3 horas. Apesar de não ter o sujeito, ele vai concordar com o seu predicativo. Pensem lá
quando vocês viram verbos de ligação, que tem o sujeito, o verbo de ligação e seu predicativo. Se eu não tenho sujeito, vai ter o quê? O predicativo. E aí, para tempo, né, são 3 horas, vai concordar com o seu predicativo. Por isso, vai para esta forma, tá ok? E aí são as formas que nós temos para o sujeito. Predicado, nós temos aí 5 sujeitos e 3 predicados. Os predicados eu tenho que analisar o tipo de verbo. A gente já sabe que o verbo faz parte do predicado. Analisando o tipo de verbo, eu consigo identificar o predicado. Predicado sem ação, que são aqueles chamados de verbos de ligação. São os verbos que ligam o sujeito ao seu predicativo, tá? E uma outra função, predicativo do sujeito. E aí eu posso falar, o dia está bonito. O verbo estar liga o sujeito dia com uma característica dele, que é bonito. A partir de fazer essa ligação, o verbo estar não tem uma ação igual correr, cantar, falar, não apresenta uma ação ali de fato. E aí ele é um verbo de ligação por ser um verbo de estado, tá? Aí quando eu tenho o verbo de ligação mais uma característica do sujeito, eu tenho predicado nominal. O que é mais importante aí? Qual é o núcleo desse predicado? É a característica do sujeito. Por isso que é um predicado nominal, tá? Se eu tiver outro tipo de predicado, que é o chamado verbal, aí eu não vou ter uma característica, tá? Eu vou ter um verbo de ação. Então, o dia amanheceu. Beleza, amanheceu nesse caso vai ter ação. A menina falou muito. Tem ação, beleza. O verbo será o núcleo desse predicado. Então, eu tenho um predicado verbal. Então, predicado nominal, a característica é o principal. Predicado verbal, o verbo é o principal. O predicado verbo nominal, eu vou juntar os dois. E aí, eu vou ter a ação e característica no mesmo predicado. Tá? Então, por exemplo, a menina chegou cansada. A menina é o sujeito, chegou é um verbo de ação, cansada é uma característica da menina. Então, eu tenho ação e tenho característica, predicado verbo nominal. Eu posso, aí nesse caso, eu tenho predicativo do sujeito. E eu posso ter o predicativo do objeto, que é aquele complemento verbal que tem uma característica. Tá ok? Então, o delegado julgou, considerou o criminoso culpado. E aí eu tenho que considerar um verbo de ação. Então, o delegado considerou alguém culpado. Esse culpado não se refere ao delegado, se refere ao criminoso. E aí nós temos um predicativo do objeto. Quando eu tenho ação e característica no mesmo predicado, eu tenho predicado verbo nominal. Então, recapitulando, predicado nominal é aquele que só tem característica sem ação. Predicado verbal é aquele que tem ação sem característica. E se eu tiver os dois, eu tenho ação e característica, predicado verbo nominal. Então, aí nós vimos os termos essenciais da oração: sujeito, predicado, sujeito com as 5 classificações: simples, composto, oculto, indeterminado e inexistente. E predicados, que nós temos 3 classificações: predicado nominal, predicado verbal e predicado verbo nominal. Tá ok? Então, continuem aí assistindo os próximos vídeos, tá ok? Tirando as dúvidas, porque nós vamos ver os próximos termos da oração, tá ok? Até a próxima, galera!